Fala pessoal, é mais uma edição do uma live do Musculando Podcast e hoje uma casa tá cheia, tá recheada, pessoal. A gente tá aqui com na verdade, um orgulho para nós, né, que a presidência da IFBB veio até Taquara para nos prestigiar. Isso nos enche de honra, de orgulho. Agradeço muito a presença de vocês. A gente está aqui com a presença do Luciano Gonçalves, que é o presidente, a Júlia Bittencourt, e também o Jonathan Stoll. Stoll ou Stoll? É Stoll. Stoll. E o pessoal da casa, que vocês todos conhecem, Dani Kerpel, Alana Martins, o WN, William Montemesa e Alexandre Joderes, esse que vos fala. E hoje, pessoal, vai ser um podcast, assim, eu acho muito especial, tá? Porque a gente está com uma entidade, na verdade... Eles representam o capítulo do Rio Grande do Sul dessa entidade, mas a IFBB é uma entidade assim, internacional, está presente em quase 200 países, faz parte da história do fisiculturismo, então hoje vai ser legal porque a gente vai falar de tudo e principalmente assim, do histórico desse esporte aí que a gente tanto gosta, que a gente curte, que a gente participa, e até para quem não é fisiculturista, porque o nosso público não é somente de atletas, são pessoas que simplesmente treinam para trazer, a gente sempre convida para trazer o pessoal para ir lá assistir o show, dia 30 vai ter e vai ser muito legal. Luciano, me conta um pouquinho, cara, a história da FBB, mais ou menos do começo, para o pessoal de casa entender como é que surgiu isso aí. Bom, primeiro é um prazer estar com vocês aqui, né, do Musculando Podcast. A honra, na verdade, é nossa da FBB, nós estávamos todos ansiosos para estar presente aqui, porque sabemos do trabalho que vocês fazem para o fisiculturismo e para o esporte de um modo geral. Então, é um dever e uma obrigação da Federação Gaúcha estar presente nesse podcast aqui, que para mim não perco, eu olho lá. Às vezes eu fico meio puto ali, porque se eu apareço, o pessoal começa a fazer pergunta, mas eu estou sempre atento. Bom, vamos lá. A gente precisa entender que o fisiculturismo, como a gente conhece hoje, né, ele começou a ser entendido dessa forma por volta dos anos 50. Antes dos anos 50, se praticava também exercícios, muita gente fazia atividades, tinha homens famosos por levantar troncos, eles iam para questões de circo, eram homens, alguns mais fortes do mundo. Mas John Wayne, a gente pode partir da ideia de John Wayne, que foi um cara que olhou para os fisiculturistas, que na época eram chamados de homens mais fortes do mundo, e tem uma coisa diferente aí. Ele começou a perceber que tinha algumas pessoas que desenvolviam os membros superiores, outras desenvolviam membros inferiores. Por que esses caras são tão fortes? Homens puxavam carroça, puxavam troncos, faziam essas demonstrações de força, e alguns faziam os circos, enfim. E John Wayne olhou aquilo e começou a tentar estudar aquilo de uma outra forma. E junto com... Claro, né, pessoal, eu estou sendo breve aqui, superficial, né? A gente pode estudar mais a fundo para entender, então eu vou fazer uma anotação. E quando um grupo de pessoas, ele começou a... Cara, vamos entender o que está ocorrendo. Começaram a surgir alguns fisiculturistas que ficaram famosos para o mundo inteiro. Vamos fazer desta forma, vamos tentar fazer assim. Eles começaram a ver que algumas dinâmicas de exercício acabavam que estavam desenvolvendo algumas partes, membros do corpo, braço, bíceps, enfim, perna. Eles começaram a executar tudo isso. Juntando tudo isso, surgiram Arnold e outros que levaram isso no extremo. E a UFPB, junto nesse período, ela foi fundada, né? E ela começou como uma instituição de atletas de fisiculturismo, e ela começou a crescer rápido, eu estou passando. Então ela ficou detentora do Mister Olímpia, que todo mundo conhece, e do Mister Universo. Depois isso se separou, e elas começaram a tomar uma grande proporção no mundo inteiro, à medida que estava avançando a questão dos fisiculturistas. O Arnold começou a fazer sucesso, depois dos anos 70, começaram a vir os grandes heróis do Olímpia, e começou a tomar uma proporção grande. Hoje a FBB está em mais de 190 países do mundo. Ela pertence ao Comitê Olímpico Internacional, certo? Então ela é um esporte olímpico. E ela também pertence ao Ministério dos Esportes aqui no Brasil,
No nosso caso, no Rio Grande do Sul, também ela é reconhecida pelo CREF, tanto que hoje a gente tem algumas ações tomadas juntos. E importante, pessoal, para encerrar, por que o fisiculturismo ou a musculação, como muita gente entende, se tornou uma coisa tão poderosa no mundo inteiro? Nós temos que avaliar que até por volta dos anos 50, quando começou a se estudar isso, muitos poucos recordes no mundo dos esportes eram quebrados. Eles só eram quebrados quando surgia alguém fora da curva. Com essa evolução do fisiculturismo, junto com essas pessoas, de novo, peço para o pessoal estudar mais a fundo, que eu estou só passando uma ideia, começou a se descobrir que quem fazia fisiculturismo melhorava o seu desempenho dentro da sua área esportiva. Então o cara corria, quando ele começou a fazer fisiculturismo, ele começou a correr mais. Ele nadava, fisiculturismo ele começou a fazer mais. Então, isso tomou conta tomou uma tal proporção que nenhum esporte do mundo hoje consegue viver sem o fisiculturismo. Parte da ideia que o fisiculturista é todo aquele que faz musculação, né? Então, a musculação, se tu corre de carro, tu precisa fazer musculação. Se tu nada, tu precisa fazer musculação. Se tu joga ping-pong, tu precisa fazer musculação. Então, para vocês verem a importância que a musculação e o fisiculturismo tem dentro do esporte de um modo geral. Podemos se dizer que existe uma regra que, assim, todo fisiculturista de ponta, todo fisiculturista bem informado, ele pratica qualquer esporte. Ele pode não ser o melhor em qualquer esporte, mas ele tem condição de praticar qualquer esporte. Mas nem todo que pratica o esporte consegue fazer o fisiculturismo. Então nem todo esportista consegue. Até porque envolve várias valências, né? Não é só tu lá ser forte, envolve muito mental, né? Eu acredito que o fisiculturismo é um dos esportes que envolva mais essa questão de ter a mente forte. Eu sempre falo, brinco, né, que mente forte não habita em corpo fraco. Exato, E essa questão da mente é porque o que acontece, né? Tu vai te superar, né? A gente fala isso, eu comento, até uso como exemplo o seguinte: fisiculturismo ele não é muito diferente do que qualquer regra que tu tem que ter para tua vida, né? Se tu quer ser um profissional melhor, tu vai ter que te superar, né? Tu pode ser um profissional médio, pode ser um profissional de alto nível, ou tu pode ser um super profissional. Porém, é o seguinte, aonde eu acho que as pessoas acabam errando na superação. Vocês têm as profissões, assim, que todos são formados. Um médico, vou pegar um exemplo, né? Quanto tempo tu acha que tu precisa para ser um bom médico? Na verdade, é a vida toda. Perfeito. Para te ser médico, tu já arranca com basicamente 8 anos, né? Porque tu tem um período de faculdade, se tu precisar fazer uma especialização simples, tu já agrega mais 2 anos aí, daqui a pouco tu já vai beirando 10 anos. Então, vamos partir de uma ideia que com menos de 2 anos tu não vira um bom profissional, certo? No fisiculturismo não é diferente, entende? Então, o que é a caminhada, é como tu está dizendo, todo dia tu tem que quebrar a tua ideia de que tu vai desistir, não vai não, porque a caminhada é longa. Então eu vejo algumas pessoas, eu quero daqui 6 meses, daqui outro cara, esquece, isso é 10 anos, né? É o que a gente precisa. Então é difícil, como qualquer outra coisa na vida, né? Que é muito difícil. Então quando tu começa a fazer, agora é aquilo, quando tu consegue, certo? Tu consegue qualquer coisa na vida. E é verdade, a gente fala, quando tu sai lá de baixo e tu chega lá no topo, né? E o fisiculturista acaba carregando isso junto com ele, né? É um dos poucos esportes que tu carrega junto contigo, né? O cara que é tenista passa por ti, tu não vai saber que ele é tenista, né? Você vai jogar. O cara que é nadador também, não vai saber. E o tenista e o nadador, eles têm o tempo deles de treino, mas, tipo, se eles foram lá comer alguma coisa agora, um fisiculturista, É diferente. é da hora que acorda, a hora que vai dormir. 24 horas por dia. Porque na verdade, o fisiculturista, ele vai tudo. Tem médico aqui que pode me ajudar, né? Se já falando alguma bobagem.
O fisiculturista, ele vai contra tudo que a natureza manda pro teu corpo, né? Que a natureza determina para ti. A natureza determina que tu precisa ser meio gordinho. Porque precisa ter calorias, precisa ter energia. Né? E o fisiculturista, ele todo dia ele tenta ficar no extremo. E esse extremo dele, na verdade, o teu cérebro, o teu corpo, a tua natureza não quer que tu faça aquilo. Ele tenta te jogar para a zona de conforto. Né? Então ele tem, não, cara, um exemplo, eu brinco, né? Quando eu tinha academia, enfim, eu brincava com meus alunos assim, se eu perguntar para ti agora, falar para ti, o que tu acha da comida holandesa? Nunca nem vi. Nada. Mas se eu falar para ti assim, pudim, e até eu gosto. Né? Por quê? Porque o teu cérebro, aí que tá, o teu cérebro está condicionado que sabe que pudim é bom. Então quando tu fala pudim, quando tu fala em comida holandesa, para ti é diferente. Então quando o fisiculturista, ele tenta apagar a memória do seu cérebro. Tu vai falar em pudim e tu tenta assim, não posso pudim. Então isso é difícil de fazer, tu sabe? É uma briga interna todos os dias. Então, o próprio processo do treino, na verdade, ele é antifisiológico, né? Sim, com certeza. Exato, claro. Total, porque o que ele faz contigo? A gente pensa que tu tá fazendo musculação, que é bacana, é legal, teu corpo, mas na verdade tu tá machucando o teu músculo. E tu sabe, tu corpo tá simples, então tu vai dormir machucado, de verdade. Todo dia tu apanha uma surra. Se tu fizer um treino, né? Exato. Todo dia tu apanha. Então, esse é um conjunto de coisas. Fora que tu tem, aí a gente entra numa outra, tu tem o preconceito, né? Porque hoje em dia se fala muito em preconceito, né? Mas o preconceito que nós sofremos é absurdo. Absurdo, é uma coisa que, sabe, em dias que a gente tem discussões de politicamente correto, isso me dói muito, porque nós apanhamos todos os dias, em todos os lugares que a gente vai, e ninguém fala isso. Não precisa falar. Por quê? Porque tu tem um aspecto saudável, tu tem um aspecto de fortinho, então, vamos bater nele. Né? O fisiculturista é taxado de burro, né? Tu é ignorante, sim. Certo? Fora outras coisas, né? A gente está em um podcast, não é hora, mas tem um péssimo desempenho sexual, né? Tu é taxado disso. A menina que é marombada, ela está querendo fazer look rosa, ela também é burra, sabe? Tu não. Então, assim, passa por ti e as pessoas te olham de atravessado, né? Então, isso é um preconceito. Aí então, assim, a tua própria família, né, faz isso contigo. Sabe, quando tu começa a treinar, então tem 3 fases, assim. A primeira fase é, mãe, pra tua mulher, mãe, minha esposa, agora eu vou começar a treinar. Tu? Tá louco? Por quê? Tu não vai conseguir, olha pra ti. Não, tu não vai. Abaixo me dizer, tu deve ter passado por isso, né? Com certeza. Então, assim, tu não vai. Aí, tu vai desistir, tu vai não sei o quê. Aí, tu começa. E aí, tu não desiste. Aquela palavra daquela pessoa na tua cabeça o tempo todo. E aí, quando tu supera aquela fase ali, aí tu começa a ficar bem. Aí, tu começa a ficar bacana. Aí, a mesma pessoa, as mesmas pessoas assim, tá feio já. Você já tá feio, sabe? Tu já tá feio, coisa e tal. E tu, então assim, tu vai, aí tu supera de novo essa fase. Aí tu vira um top. Aí essas mesmas pessoas assim, o que tu fez? Explica como é que eu faço pra ficar assim. Entende? Então, cara, é muito complicado. Então é difícil. O atleta que chega no ponto, que passa por todas essas etapas, ele transforma a vida dele com certeza nele. E de quem dá muito se separa no meio do processo. Mas, gente, é muito sobre, eu acredito muito sobre ambiência. Então, quando a gente entra nesse mundo, tanto de treino, dieta, a gente se torna uma pessoa mais regada em todas as áreas da vida. Mas, na verdade, essa questão do antissocial não é que... Eu tenho essa visão. Não é que você não quer ver as pessoas que já não suportam mais a tua presença, elas já não estão mais vibrando naquela sintonia.
Então a gente às vezes acaba se afastando dessas pessoas porque elas pô, é só tu usar um exemplo, tá? O Will tá de dieta, tá? Ele tem que treinar no outro dia, os amigos dele querem ir pra uma festa. É fora o que ele prioriza da vida dele. E de tanto eles convidarem o Will não vai mais, as pessoas se afastam. Mas em compensação ele vem e se conecta com alguém que tá. Só que esse público é bem menor. Então a gente fica com essa antissocial. O antissocial é porque a gente parte da regra, né? E da exceção. Então a regra é tu ir pro show, tu beber, tu ir pra festa, tu sabe? A história da humanidade mostra isso, né? Voltando lá atrás, Cristo foi o primeiro a transformar a água em vinho e vai beber todo mundo. Não é certo, né? Valeu, Cristo. Legal, mas assim, aí só que entrou nessa linha. Hoje, a sociedade tinha por um caminho. E dentro desse caminho, tu tem que participar de eventos, tu tem que ser um cara que bebe, tu tem que ser um cara que come porcaria. Então, quando tu começa a sair, tu vai para a exceção. E aí, tu tem que te juntar com as pessoas que fazem a mesma coisa. Só que a pessoa que faz a mesma coisa também está na casa dela, que não quer sair da dieta. Sim. É difícil escolher de lá. É complicado. E aí tu acaba se isolando, o que também traz um prejuízo, às vezes, emocional muito grande. Porque todo mundo que passa por esse processo, e já passei por ele algumas vezes, chega uma hora que tu começa a te questionar. Né? Porque pessoas que às vezes que tu ama e tu tá se afastando. Mas assim, o atleta de alto rendimento tem isso, né? São escolhas. Exato, um profissional que às vezes deixa de estar com a mulher porque ele precisa estar na faculdade estudando, porque ele quer ver lá na frente, né? E eu acho que o mais importante aí sim é tu te cercar de pessoas que te entendam e que a gente possa sentar e conversar. Então, não, olha, amor, é assim, pô, te apoio, tô do teu lado, daí que tu olhe pra ela e que tu enxerga pra ele, que tu enxerga um companheiro, um parceiro, porque tem momentos que tu vai realmente vacilar e não sabe se tu consegue. Eu rapidamente teve uma competição que eu fui fazer e eu tava nesse processo, assim, isolado, sozinho, abandonado. Ligado da minha. Ligado às traças. Marabone não queria falar comigo. E aí, eu tenho um amigo meu de infância que talvez vocês já tenham ouvido falar do Bael. E aí o Bael é tipo assim, o cara sempre é um exemplo pra todo mundo, sabe? E através do Bael eu acabei conhecendo o Sardinha, a gente fez alguns eventos juntos, enfim. E aí eu entrei nesse processo aí, tipo, a competição era domingo, e eu acho que era quinta-feira, e eu nessa aí abandonado, ligava pro Parabolo eu me atendia. Eu quer saber? Não quero mais. Não é pra mim, não sabe, né? Faltando 2, 3 dias. Faltando 3 dias, eu acho, pra isso aí eu peguei. Aí eu falei pro Bael, eu disse assim, quero mandar um abraço pro Bael aí, porque hoje eu tô na presidência da federação por causa dele. Porque um dia o Bael sempre foi fisiculturista muito à minha frente, muito melhor do que eu, eu nem era perto dele. E um dia lá atrás, eu falei com ele há muitos anos atrás, cara, eu vou ser fisiculturista. E aí ele falou assim, não, tu não vai ser. Porque tu não tem... Tua cabeça não tá pronta pra isso e eu acredito que tu nunca vai ser. E eu fui... E eu já sou presidente da federação. E alguns anos depois, nunca deixei de ser meu amigo. Ele me falou pra mim, cara, tu estava certo. Eu achava que não, e tu não falou que não. E a gente falou que por... Às vezes é bom esse incentivo. Aí, voltando, aí eu desisti, não quero mais saber, né, como eu falei, e mandei uma mensagem pro Bael, não quero mais, não tô, e seguinte, já era. E eu já tô pensando no outro dia, eu tô na padaria ali, sabe? Eu já era dieta, já tava me imaginando dentro daquele balcão lá, cheio de formiga, de 12 anos, sabe? E fui dormir, aí no outro dia eu me acordei, e aí fui tomar banho, coisa e tal, e eu vi que o meu telefone preparava de tocar, eu parava de tocar, um monte de mensagem, de boa, sabe? Não era Parabone. Não era. Eu não podia, né? Eu queria saber. Aí eu fui lá olhar e falei, cara, dia de tarde aconteceu, tu mandou mensagem pra mim, tu tá louco, não sei o que, babá, o cara, tô falando com o Sardinha, que o Sardinha vai mandar mensagem pra ti, não consegue falar contigo. Aí fui lá olhar,
te juro, o Sardinha é um cara fora da curva, assim, um cara que eu tenho o maior respeito, admiração. O Sardinha me mandou um áudio de 15 minutos. Eita. 15 minutos falando pra mim sobre essa questão. Cara, chegou aqui, quer dizer, tu tá com a barra de chocolate na mão e agora tu vai provar de chocolate. Vai lá e não interessa. Entendeu? Não interessa, porque tu entra lá, tô bem, tô mal, né? Vai lá, não importa, os caras bons vão falar contigo, vai lá. O Sardinha falou E aí eu mostro achar esse áudio que eu devo ter guardado pra vocês. E aí ele pegou e não, vai, meu organizou assim, ó. Cara, tu tem que provar o gosto de chocolate. Tem que provar, tu tem que estar lá e provar. Depois, se tu achar que é ruim, beleza. Eu fui competir, ele teve uma competição que ele estava indo lá, ele teve 5 paradas cardíacas antes da competição lá. Ele acontece. E ele foi competir. E aí aquilo ali me deu, sabe? Dane-se parabole, quer saber? Quem precisa de parabole, né? Não precisa mais saber. E não tinha caído na questão de ter perdido dinheiro, eu fui lá e ganhei a competição. Que promoção. E aí pra mim aquilo ali foi o maior exemplo de que, sabe, esse processo todo da consulta, chega lá, e aí meu filho tava junto, e sabe, aquela coisa toda, e o cara, eu me lembro que o Sardinha falou pra mim assim, que é uma frase que eu uso muito. Porque eu fui dizer, cara, eu vim do nada, assim, sabe, realmente era muito difícil como entre os outros. E aí ele falou pra mim, cara, o negócio é o seguinte, grande taxa desses caras que estão lá, eles têm muita grana. E tu chegou lá sem grana. E eles é que tem que ter medo de ti. Porque se tu chegou ali... Tá fazendo muito nada, né? Se tu chegou ali sem nada, eles é que tem que ter medo de ti. E aquilo ali me deu... Então eu acredito nessa coisa de o atleta, quando ele vai para o outro estágio, que passa por tudo isso aí tu começa a dizer que tu vira atleta. E assim, só que isso leva um tempo, né? A gente tá falando todo profissional. Leva um tempo, 10 anos, para te começar a pensar em ser alguém. E hoje é muito imediatismo, né? Então, mas eu particularmente adoro os meus estreantes por causa disso, sabe? Eu adoro todas as histórias que ele termina a contar, eu gosto do cara que vai chegar ali, por isso que eu aposto muito nos estreantes. O celeiro de atletas que surgem, histórias novas, sabe? O último não era estreantes, mas era gente que nunca competiu, que pode competir na Copa. Porra, teve uma menina, perdeu 110 quilos, né? 110 quilos. Sabe o que é isso? Eu perdi 80. Então, imagina. Cara, se isso tu pode ter certeza. É uma coisa que o dia que tu for competir lá, eu não sabia disso. Sim. Eu vou te chamar e vou contar. Ali, todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber do que tu fez. Isso é superação. Essa moça, eu chamei ela no palco e falei, ó. Eu me lembro disso. Eu lembro disso. Eu chamei ela e disse, sabe, ela morou na rua. Ela morou na rua, né, se eu não me engano. Ela me queria oferecer drogas de vários tipos para ela, não estéticas, mas drogas mesmo. Cocaína, maconha. Ela não quis, morou na rua, sabe, lutou e tava ali. Pô, cara... E aí, todo mundo tem que bater palma pra ela, sabe? Isso é um esporte. Isso é um campeão. E, cara, o esporte te dá essa oportunidade. Então, assim, o cara que chegou ali foi bacana, legal. Pô, cara, bacana, parabéns. Mas essa pessoa que teve uma que superou o câncer. Agora, sim. A maior prova é o rapaz da categoria especial cadeirante, né? Isso é um super campeão. Porque ele nem... E é uma pena não ter mais atletas, né? Porque tu vai assim na academia até esse tempo, já treinando, acho que tu tava na Smart, né? E tinha um rapaz assim treinando ali na Smart Fit na nossa cidade, né, em Porto Alegre. E ele tinha um físico de atleta, né? Poderia cadeirante, poderia competir, a gente até convidou ele, acho que não quis, né? Tinha um shape legal, a gente sempre tenta abordar assim, as pessoas, convidando as pessoas que têm alguma dificuldade assim, a participar, né? Ou pode ser amputados ou cadeirantes, também existem categorias para essas modalidades assim. E é sempre legal, né? Porque a gente mostra a superação, eles mostram a superação para eles mesmos e para o público, para quem está assistindo, né? É um momento muito bonito do campeonato, né? Acho que foi na Copa
que a gente foi um pouquinho depois do overall, que a gente conseguiu dar um destaque bastante legal pro Márcio, né? Foi bem interessante, teve um retorno legal para ele. Eu acho legal essas ações, né, que a gente consegue proporcionar, e a gente sempre tenta incentivar mais atletas que têm essas dificuldades de vir competir com a gente, sempre legal. Porque tu pensa só, ele podia estar em casa, né, se vitimando e estar lá fazendo o melhor dele. Né? É impressionante isso. Aproveitando essa pegada aí, vocês lembram assim de qual foi a história, por exemplo, a do William e essas que vocês comentaram, uma das histórias não mais loucas, né, mas que mais marcaram vocês até hoje aí? Tem várias, né? Mas eu sempre tenho aquela mais... Eu vou dizer que assim... Antes de falar, nossos patrocinadores, tá? Vamos lá também. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, lembrando que a gente só trabalha com pessoas sérias. Então, Escola Santéia, Francesca Advogados, Academias Paradox e Prêmio, Clínica Boviol e Atacado Lei. De bola, antes da gente continuar, quero agradecer ao pessoal aí que tá acompanhando a live. Um salve pro Marco, que mandou umas 5 vezes. Enfim, Marco, salve! Vamos lá, continuar. Poxa, você vai falar um pouquinho da FBB especificamente, assim, bom, daí foi criado pelo John Boyvader, né, naquela época, veio para o Brasil, saiu, a gente está para vocês que representam a entidade aqui no Rio Grande do Sul. Como é que está estruturada? Tu és o presidente, a Júlia... Isso, vamos perguntar aqui. Eu sou o presidente da Federação Gaúcha, né? A Júlia, que é minha vice-diretora de arbitragem, né? Nós temos uma diretoria de arbitragem, então ela é a vice-diretora de arbitragem. O Jonatas é o nosso árbitro hoje, um dos mais experientes, porém, ele é o pai da estatística da FBB, então hoje a Júlia também ela faz a estatística da FBB-RS, que é justamente essa questão de fazer aquela somatória e fazer essa leitura dos votos ali, dos árbitros, das sumas, para sair o resultado. Mas o pai da criança é isso aqui, que é aquele não, mas ele realmente ele que passou, ensinou algumas pessoas aí, até o craque. Em média são quantas pessoas sentadas na mesa para... A gente pode variar ali de 7 a 10 pessoas, 11. Mas assim, o número não é ímpar, né? Sempre o número de árbitros é sempre ímpar, né? A gente é isso. Tu tem uns 11 árbitros. 5, 7, 9 e 11. Isso. Daí tu escolhe, né? Que é 5, dependendo do tamanho do campeonato, 7 ou 11 árbitros. Mas a estatística que fica sentado do lado, que pode ser 1 ou 2, né? Então, às vezes, tu pode variar. Tu vai ter de 7 a 13, 14 pessoas sentadas na mesa. Cada um tem uma função. A arbitragem é 5, 7, 9 e 11. Até a gente pode já aproveitar, se quiser entrar nessa linha, está disposta desta forma. Então, eles são os árbitros, lá. A gente já falou da questão da mesa. Por que ímpar, né? Justamente para que tu evite um empate, né? De alguma forma, e mesmo assim, às vezes acontece. Então, para o pessoal aí que está em casa, é uma coisa bem simples, tá? Quando tem algumas pessoas que falam, mas eu acho que o árbitro favorece alguém, o árbitro... É praticamente impossível disso acontecer. Por quê? Porque se alguém falou, são 7, 5, 7, 9 ou 11, vamos partir da ideia de 7 árbitros na mesa, e um árbitro quer favorecer alguém, a maior nota e a menor nota, ela sempre é descartada. Então, o Jonas aqui, tem um amigo dele lá, e ele favoreceu ele com a maior nota. Na hora da contagem, a maior nota sempre vai ser tirada fora. E se alguém tentou prejudicar alguém, como o pessoal fala, eu não gostei daquele cara ali, discuti com ele, vou dar pior nota para ele. A nota dela também é descartada, então a menor e a maior é descartada, e tu é obrigado a fazer a média. Então, não tem tu manipular ali na mesa, mesmo que tu queira. Partindo da ideia, e aí já avançamos, se insistentemente a gente se percebe na mesa que tem um árbitro
que está prejudicando alguém, dando uma nota muito baixa, e o restante da mesa vê, pô, esse aqui todo mundo coloca em primeiro, e esse coloca em último, o diretor de arbitragem ali na mesa, ele tem autonomia para parar da hora e fazer uma reunião e advertir e ver o que está ocorrendo. Só para complementar o Luciano, assim, a gente utiliza um software da FGB, isso. E aí nesse software, automaticamente após a categoria, ele te dá um percentual de acertos de cada árbitro. Então o árbitro central ele pode chamar e verificar, olha, tal árbitro tá assim, rendimento baixo. tem isso. Dá para fazer isso de forma instantânea, inclusive o software da FGB permite isso. Então ele permite, ele calcula automaticamente as colocações e já calcula também o desempate. Também, o desempate, por exemplo, ele pode considerar todas as notas dos árbitros, por exemplo, se houver um empate nos scores. Ele é um sistema internacional. Essa de funciona. Isso é legal porque o pessoal às vezes fala, mas às vezes vai do emocional do árbitro, algo tipo, então tem vários, isso eu não sabia, que tinha um software, que tinha toda essa questão, muito legal. Porque já são várias ferramentas que é justamente já visando essa questão do lado humano, né? Então tu tem que minimizar o lado humano, tem que servir apenas para avaliar no conjunto. Agora, o software, pela questão de números, ele consegue avaliar o que ele está fazendo com essa questão de disparidade na questão do julgamento do árbitro. E pode se chamar na hora. Não bastando isso, o atleta que se sentir prejudicado, nós pertencemos ao Ministério dos Esportes, ao Comitê Olímpico Nacional e Internacional. Então nós estamos sob o guarda-chuva e sobre as regras do TJD e do STJD, tanto do Tribunal Superior de Justiça Desportiva, quanto do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O atleta que se sentir lesado e que realmente for flagrado uma conduta errada de algum árbitro, qualquer um da IFBB pode ser denunciado no TJD ou no STJD, que abre um processo administrativo contra a própria federação ou o árbitro que teoricamente possa estar prejudicando. Então, existe mais esse instrumento ainda. E outro instrumento que tem dentro da própria Confederação Brasileira é a diretoria de arbitragem. Então, nós temos uma diretoria, diretores de arbitragem que cuidam das regiões do Brasil. Então, nós temos uma diretoria de arbitragem que lá de cima está cuidando todo o desempenho de Santa Catarina, Salvo engano, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quando começa a ver esse tipo de disparidade, porque todas as nossas notas, por causa desse software, o Brasil tem acesso. Então o Brasil faz uma análise toda e, galera, lá no Rio Grande do Sul o pessoal está errando. Aí a diretoria de arbitragem vem e nos quadra, faz uma reunião para ter sanções internas entre a gente. Então a margem para que tu faça alguma coisa vai ser bem muito Estilante de pontuação escolar, por categoria e total. Isso aí a gente está fazendo já há algum tempo. Muito legal. A gente sabe, inclusive, qual categoria que o árbitro tem dificuldade. Exatamente. E hoje, para ser árbitro da IFBB, o que é necessário? Porque dá pra ver que é difícil. O caminho tem que ser. O caminho é bem aquilo do fisiculturismo também, pela pegada, né? Mas tem que... A formação de um árbitro. Então, o árbitro, para ser árbitro, tu tem que sentir essas características em ti mesmo, porque tu tem que estar muito confiante para arbitrar, é uma responsabilidade muito grande. Em segundo passo, ali, tu vai fazer o curso, que a gente estava até comentando que a Diana passou ano passado, né? E fazendo o curso, faça-se o curso, depois faz a prova teórica e ainda tem a prova prática. Que é muito é na prova prática. Que até, né, Luciano, a gente ficou com bastante dificuldade, assim, de conseguir árbitros novos, porque chegava na prática, eles sentiam esse medo, essa dificuldade. A ideia é, assim, 20 faziam a prova e às vezes nem no passado. Caraca. Às vezes nem no passado. Ou às vezes ele passava na prática, na teórica, e não dava na prática. Ou às vezes ele nem passava na teórica. E partindo da ideia que a média, a gente tem mais ou menos, 8. Então assim, 8 nas duas, tem que tirar 8 a tua média. Se tu for abaixo, então vocês imaginam que nós temos 50 categorias, mais até, então
Então imagina tu acertar tudo isso. No caso, esse curso, essa próxima formação é oferecida pela IFB, né? Tem toda a padronização. Não, e assim, tu precisa hoje, não, mas até porque isso é uma regra que está se partindo do Brasil inteiro, né? Não só do fisiculturismo, mas na questão do esporte de modo geral. E está chegando novo, o árbitro, ele vai ter que ter o curso superior de educação física, né? Ainda não é cobrado, como em alguns esportes também não é cobrado, mas já está em vias disso acontecer, mas mesmo ele não tendo, ele precisa conhecer de anatomia, ele precisa conhecer os outros básicos, e isso é colocado à prova. Então tu não consegue chegar lá, e não, porque tu vai realmente, a gente vai fazer de tudo para que tu rode. É tipo uma faculdade. A ideia é fazer tu rodar, se tu passar... Passou porque realmente tu merece estar ali, né? Tu passando, no hora que tu passa, tu tá habilitado não só para trabalhar ali na mesa, o julgamento, mas também tem o backstage, né, tem a estatística, tem o árbitro de palco, então tem várias funções ali que o árbitro tem que conhecer. Não é só mesmo, Tem que saber todo desenrolado o evento. Tu sabe que eu sou bem leiga nessa questão aí, tá? Eu imaginava que o pessoal que ficava lá atrás ou no palco, eles não precisavam de E assim, e outra coisa, tu tá habilitado a arbitrar em qualquer estado do Brasil, né? O árbitro estadual, tu não pode arbitrar um campeonato nacional, mas o Pará lá tá fazendo um campeonato e ele tá sem árbitros estaduais. Eles podem chamar um árbitro de turno do Sul. Então o árbitro estadual, ele pode viajar pelo Brasil inteiro. A prova disso é esse árbitro de palco que tu disseste, ele é o melhor árbitro de palco do Brasil. Então o Brasil inteiro chama ele, é uma briga para te conseguir data com ele, porque ele é o melhor árbitro de palco do Brasil. Mas se ele tiver que ir para a mesa, ele vai para a mesa. Se ele tiver que ir lá para o backstage, ele vai para o backstage. Tem todas as funções. Todos são árbitros. A gente prefere, às vezes, deixar o grupo sempre na mesma situação, porque às vezes ele se identifica mais com aquilo ali, ele quer, mas todos estão habilitados. E aí é uma coisa importante para os atletas. O atleta que às vezes está lá no backstage e ele age de forma errada com o árbitro lá, aquele árbitro lá pode desclassificar ele. O árbitro pode vir para a mesa e solicitar a desclassificação daquele atleta lá no backstage. Por má conduta. Mas isso é muito legal, né? Tu estar sendo avaliado não só no momento do palco, não, e sim toda a tua conduta. O pessoal, né? E assim, essa é uma coisa que nós nos preocupamos muito, né? Nós cuidamos do atleta desde o momento que ele chega para a pesagem. Ele está sendo avaliado ali já. Nós deixamos para fazer um julgamento final no palco. Mas quando ele chega para a pesagem, ele já está sendo avaliado. Isso, ele tem uma parte que a gente faz uma vistoria. Ele passa pela medição de estatura e peso, dependendo da categoria, e aí tem justamente alguns árbitros que ficam já fazendo uma pré-análise, né, da vistoria. Já faz o mapeamento dele, do corpo dele. E eu acho muito legal de vocês, assim, que pedem para ir com a vestimenta já do dia, para vista tudo padronizado, para que esteja tudo dentro do ideal, né? Então, é importante isso. O que a gente tenta trazer para os atletas é a igualdade, tá? Então, assim, eu preciso fazer com que todos estejam em pé de igualdade para não poder fazer uma avaliação. Então, se o cara ali, uma menina chega sem roupa, sem nada, e amanhã vai vir com a roupa no outro, como é que eu vou saber se ela está com a roupa certa? Se ela não está, se o cara está com a roupa certa, então vai haver uma disparidade. Eu preciso ver se vocês estão iguais. Esporte e competição é isso. Parte todos de uma linha igual, e a partir daí nós vamos começar a avaliar quem vai ser o melhor e quem vai se destacar. O personagem Fernando colocou boa noite a todos e FBB-RS a cada campeonato, deixando os atletas com mais evidências e o esporte mais bem visto. É isso aí. Parabenizando, fazendo um ótimo trabalho. Um abraço para o Fernando, para outros. Graças a Deus, eu tenho uma relação muito boa com todos os profissionais, né? E eu procuro manter uma conduta, como eu digo, de igualdade. Para que o atleta, para que vocês tenham um espaço para poder ter a carreira de vocês.
Alguns vão ser vitoriosos, alguns não, mas vocês vão ter uma história para contar para os filhos, para os netos, né? E isso é muito legal. Então a gente pensa também que nem todos vão ser super atletas, nem todos vocês vão ser milionários. E o interesse da federação não é isso. O interesse da federação é dar oportunidade para aquele que puder ser milionário seja, mas também dar oportunidade para aquele que quer trilhar um caminho da saúde, um caminho para dar um exemplo para o seu filho, né, que a gente vê, e para si próprio, se tirar de alguns problemas. Vários atletas chegam para nós e dizem, e para vocês também devem chegar, eu estava numa situação Y, estava ruim, agora estou legal, estou me sentindo bem. É uma assim, categorias que eu adoro, tá? Estreantes e Master. Não é porque eu sou coronel também. Mas é porque, exato, é aquele que está chegando, né? E é aquele que acha que não tem mais espaço, sabe? Então eu brigo muito porque eu quero categorias Master na FBB, sabe? Eu quero, não porque um cara que está pronto ali, ele já está pronto, então eu não preciso preocupar com ele. Eu tenho que me preocupar justamente com essa que superou o câncer. Eu tenho que me superar com aquela que perdeu 110 quilos, contigo que perdeu 80 quilos. São essas histórias, essas pessoas aí, esse é o sentido, né? E as pessoas que vão no resto com a gente, elas não então são categorias que para mim são muito importantes, né? Porque o nosso interesse de federação é dar oportunidades para todos, para as crianças, sabe? Então, para mim, alguém tá ali brilhando, para mim é o de menos, sabe? E todos eu quero que tenham espaço para melhorar. E esses treinadores, tipo o Fernando Scherer, cara, eu posso falar, não vou falar todos porque eu vou me esquecer, eu sei porque o Fernando comentou, mas tem alguns assim, fantásticos. E os caras dão essa oportunidade e eles entenderam o recado. Eu acho que essa é a parada, a gente vive nos dias de hoje, numa época que a gente tem que dar essa oportunidade para todo mundo. Sem inclusive, as pessoas falam de inclusão e os esportes, então eu trabalho isso na minha cabeça todos os dias. Que a Débora colocou que vai ir na Master, ó. Tá lá. Eu quero Master para mim. Se vocês tiverem Master aí, fala comigo, eu abro categoria, eu trago, sabe, eu quero encher aquele palco lá com mulheres e homens acima de 40, 45, 50, agora a gente vai ter uma com 55 anos que vai participar, e cara, para mim é assim, sabe, quando participa ela, quando participa o cadeirante, quando participa, sabe, são essas pessoas que me enche de orgulho, essa pergunta, né? Assim. Aí vou voltar uma pergunta, eu acho que fiz antes, a gente tomou outra. Sobre a história, o engraçado e mais comovente que vocês tiveram até hoje. Eu vou falar o Gordura, né? Vocês viram que eu falo bastante. Aí que é bom. Então, assim, teve. Tem várias, assim. Tem uma, por exemplo, que uma menina chegou na coisa e tal, muito bem, sabe, competiu, ganhou, e tipo assim, cara, eu tô na categoria dela, top, assim, sabe, bacana, coisa e tal, e aí, na hora de chamar uma premiação, né, o que é fulana? E a fulana não aparecia, como, eu não sabia que ela tinha ganho, né, e eu não aparece, saindo correndo pela PUC, chama aqui, grita ali, grita lá, e a fulana apareceu. Acho que ela achou que não ia ganhar e foi embora, né? Aí, primeiro na segunda colocada, virou primeiro todo mundo, vai, legal, bacana, toca campeonato que segue. E aí eu tô lá atrás, na época eu cuidava do backstage ali, uma hora depois, no primeiro aparece ela. Do nada. Apareceu assim, sabe? Onde é que tu tá, pelo amor de Deus? Eu desmaiei no banheiro. Meu Deus do céu. Eu desmaiei no banheiro, tava todo de manhã, eu desmaiei, eu fui sozinha. E ali fui lá, passei mal e desmaiei, me acordei agora. Tanta hora pra coitada desmaiar. O outro foi campeão e desmaiou. E aí ela, tipo, sabe, então assim, é engraçado. E uma que eu vou falar que pra mim, eu vou me lembrar sempre dessa história, talvez ela esteja olhando, mas pela internet, acho que ela é do Paraná, do Mato Grosso. E é uma Copa. E ela chegou, e ela era uma júnior, uma biquíni júnior.
eu chamando lá, chamando do backstage, lá chamando, e ela não apareceu. Aí as duas subiram no palco e ela chegou, sabe? Ela falando comigo, e também era mãe dela. Depois eu não escutei, eu chamei todo mundo aqui, não apareceu, eu não sei, eu tava ali, eu escutei, e eu tô chegando do Mato Grosso agora, sinto muito, não tem que fazer, né? A categoria tá no palco, não tem que parar a categoria pra te colocar lá. Ela começou a chorar de uma forma assim, comovente, e me veio na cabeça, porque ela veio de ônibus do Mato Grosso, a mãe dela. E aí eu fiquei pensando assim, cara, essa menina veio do Mato Grosso de ônibus, e eu vou mandar ela embora, sabe, sem nada. Eu falei pra você, vamos fazer o seguinte, o que eu posso fazer, só que o campeonato era um campeonato forte, acho que era falta, te colocar junto com as cenas lá. Só que a gente vai enfrentar os top, né, da categoria, a categoria tava cheia, bonita, mas aí pelo menos eu consigo te dar um ambiente, eu vou falar com estatística, que na época era o Jonas, pra te colocar no meu palco. Aí tu tira uma foto, pelo menos tu vai com a foto pra lá, tu vai ser o mestre assim, não posso dizer que tu vai entrar em pé de igualdade. Ela me abraçou, sabe, um abraço assim, sentimental, a mãe dela chorando, assim, se tu fizer isso aí, pelo menos, eu te agradeço. Aí foi muito bom, também no canto não é mesmo, mas ele não lembra se tem uma júnior aí, e ela perdeu a júnior e tem como colocar ela na cena, ela aceita competir na cena e vai competir de pé de igualdade. Aí, cara, de repente dá pra fazer que aí botamos ela na cena pra competir de pé de igualdade e ela ganhou a ser. E ela ganhou a chuva, que ela e tu deu um abraço. E assim, então tem essas questões assim, sabe? Tem gente que esquece, entra de chinelo, tem gente que vai ali na hora que vai entrar em chinelo, aquele de óculos. Então, eu acho que tem vários, tem gente que liga, tem uma menina agora que vai competir, e eu tô me surpreendendo, assim, que ela não vai competir, não é o marido dela. Ela liga pra mim todos os dias. Todos os dias ela liga pra mim. Todos os dias ela tá preocupada, que eu acho que o marido não sabe da preocupação dela em relação a ele. E eu acho legal, sabe? Porque tu vê assim, não, ele vai competir, ele tá nervoso, e eu preciso disso, tá certo isso, tá certo aquilo, e tá certo aquilo. Então, cada coisa, eu falo pra minha mulher, cada um tu tem que tratar de um olhar diferente. Cada um tem uma história, cada um tem uma linha, sabe? As pessoas chegam ali, teve um cara que faleceu desse que tava lá, mas teve um outro, acho que foi na Copa do ano passado, né? Também chegou cheio de piercing, coisa e tal, sabe? Aí eu falei assim, não dá, de piercing não. Mas eu não posso tirar porque você não sai. Mas tem que sair, se não não sair, não vai competir. Não, mas eu não saio, tu não tá entendendo, não sai. Cara, eu não competir. E aí ele mas não tá, mas não dá. E aí, aí ele foi lá, ele tirou 5. Ele tirou 4, não vai sair. Aí eu falei, isso aí não pode, tem que tirar. Mas é que se eu não tirar, vai tirar um pedaço da orelha. Meu Deus. E aí ele não estava perto, né? Não dá. E ele saiu, fazendo outras coisas que quando eu olho pro coisa, o cara tava com o alicate no olho, eu te juro, o cara tava com o alicate, ele vai saber quem é. E aí quando eu quitei, ela falou, não. Calma, não é assim não. Faz o seguinte, vai ali, te pesa tudo. E amanhã tu não vem com branco, com esse pincel. Não, não preciso. Ele acordando, venceu aí, não, foi um especialista. Sim, é que às vezes encosta e gruda, né? E aí ele foi, aí no outro dia ele veio sem e ganhou no categoria. Foi olhando o lugar. Ele precisou te ver. Sim, eu sabia que o piercing não podia. Na mesma forma, a tatuagem também ela atrapalha um pouco, né? Cara, isso é um que eu vou deixar os outros aqui. A tatuagem ela atrapalha o plano de atenção. Então, por exemplo, dependendo das costas, por exemplo, quer ver a definição, a profundidade da musculatura e tem uma tatuagem ali.
Realmente atrapalha. É isso. Então tem uma galera que às vezes fica brava, mas eu tô melhor que ele, mas Visualmente não. exato. É assim, colocar nos devidos lugares. Quando tu olha o cara, mas eu não consegui ganhar, cara, é assim, é que eu não consegui ver. Ah, sim. Entende? Então assim, tu tem um desenho nas costas grande que não me deixa ver nada. Por tu entrar com tatuagem, tu não é despontuado por isso. Tu é despontuado porque eu não enxergo o teu corte. É. Entendeu? Então quando tu entra todo tatuado ali, é fato, tu tem que ver, cara, eu não vou enxergar. Então o que vocês têm que avaliar como base? Tem como base o atleta de fisiculturista de alto rendimento, no top lá, não tem tatuagem. Não tem tatuagem, isso é verdade. Pode olhar. Ou se ele tem, ele vai usar uma técnica para tirar a tatuagem que existe na hora da competição. Minha paciente que também ela estreou na Copa dos Campeões, o ano passado ficou em segundo na categoria dela, agora vai migrar para Master. Mandou um oi também, vamos dizendo que vai competir nesse ano no Master. Caiucci. Saiu muito bem, iniciou na Senior e ficou em segunda na Copa dos Campeões. Primeira vez subiu no palco. E lembrando que a categoria Master, tu vai tanto do estadual para o brasileiro, no internacional, então tu pode ser o campeão mundial. Então a vida ainda vai longa, sabe? Então não precisa ter acabado ali. E nós estamos precisando desse pessoal aí, dessas Masters, sabe? Vou mostrar que nós os velhos não estamos para quebrar. Tem muita coisa pra tirar. Te usando, Exato. mas não pode ter tatuagem, você deve tatuar. Ali, ó. Entrar de competição. É assim, é isso ali, eu falei, no alto nível. Se tu alguém lá faz um duplo bíceps ou de costas, que meu João falou, eu vejo e no cara tatuado ele eu vejo. Não, é que nem descontar, mas eu não enxergo. Exato. Então isso acaba. Então eu tenho que cuidar. Tatuagem, tem que cuidar uma boa pintura, né? Porque esconde, então assim, tem gente que não se preocupa com isso, entra escorrendo, sabe? Tem gente que entra com o rosto completamente diferente do corpo, né? Nós temos que lembrar que é um campeonato de fisiculturismo, é um campeonato do corpo. Então, se tu tem uma coisa muito desproporcional, sabe? Vai, então assim, esses erros básicos que se comete, porque não só na minha concepção, o que precisa se entender? Nós somos quando você está começando aqui no Rio Grande do Sul, todos nós somos amadores, certo? Conor, né? Então, tem que passar por um Pro, virar um Pro, para que depois tu vá para outro nível, para que tu chegue no Mundial. Quando tu chega no Mundial, tu já chegou lá, tu já trilhou o caminho dos 10 anos. Lá tu pode dar um show. Lá tu pode, sabe, fazer. E a galera acha que aqui eles podem fazer isso. Isso acaba te prejudicando, te atrapalhando. Né? O exemplo, o cara entra ali e o Mês faz isso, né? Então vocês, mas o Mês gosta muito disso, aí o Mês. Ele para na pose. E chamando o outro cara ali, chegou ali e parou na pose. Que é um indicador. Cara, eu tô avaliando do cara que tá parado. Quando o cara tá se mexendo lá, nem tô olhando. Ele tá ali. Exato, o velho tá aqui, sabe? Já chamou outra pose. Mas tu chama ele tá aqui. Tem mais 5 segundos ali, Então é muito rápido, né? Quando o cara passa, outra coisa, o atleta vai lá com a linha de trás, certo? Ele tá ali na frente, ele tá aqui, né? Aí ele vai lá para de trás. Tem a cena também. Ele vai ser uma leva lá atrás. Exatamente. Porque aí, às vezes, eu tô olhando pra minha fila na frente, e aí, pô, esse cara aqui, eu acho que não tá legal. Acho que tem aquele cara fulano, né? Tu quer olhar pra ele, aí o cara não tá na pose. Não tá na pose ainda, já. Sim, porque o árbitro experiente, ele já olha e já tira o top 5 dele do bucket. Ele anda procurando os outros. E ele tá olhando lá atrás. Um cara tá assim. Então, mas daí vocês pedem semi-relaxado que pede, né? Ele tá na linha de trás. Tem que manter a pose igual. Semi-relaxado é o... Não tá tendo. Os caras que chegam, porque assim, ó, vocês vão relaxar. Fisiculturista é assim. Sim. Entendo. Aí eu quando
Ele fica aqui, eu também, mas às vezes tu tá meio não. Só que eu penso, né? O árbitro mete aqui, ó. Olha pro lado, assim, pra dar uma olhada lá pra trás. O cara tá lá atrás e assim. Agora continua. Não, mas tu tá falando, né? Olhando. Uma coisa que eu notei, assim, na troca, né, que fica sempre os três, né? Daí, tipo, fica um no meio, um na direita e um na esquerda. Daí, vamos trocar, o atleta tá... O atleta já é... Eles não Aí vai por trás. Por isso que é importante ter uma noção de regra. E assim, nós cumprimos a regra à risca. Isso é muito importante. Então, por que isso faz isso, né? O pessoal acha de cara que assim, no primeiro momento, Ganhou, tá no meio, ganhou. beleza. Não é assim. É errado. É errada, porque tu existe uma avaliação conforme tu está vendo o atleta. Então, quando eu levo tu de frente e o atleta lateralmente, ele tem uma desvantagem. Porque eu não estou vendo ele de frente. O que eu faço? Eu troco para que eu veja ele de frente também. A ideia é que o árbitro que tá na ponta, que tá no meio, ele consiga enxergar os atletas lá de É muito, muito. Aí, quando tu tem, tipo assim, eu tô em dúvida daqui a pouco a mesa quem são os dois exploradores. Aí tu pode até botar um do lado do outro e pedir as comparações para fazer essa variação. Mas quando tu troca, a galera já se joga. Sim, e a torcida... Nem é. Não, cara útil. E voltando à questão da pintura, você já disponibiliza uma pintura lá para que não ocorram esses erros mais graves, né? Sim, fica empresa lá. Então a gente já fala, cara, assim, nós procuramos ter esse cuidado. Nós disponibilizamos uma maquiagem lá, nós disponibilizamos uma equipe de pintura, sabe, que é uma das melhores que tem no Brasil, ela vem do Paraná. Nós disponibilizamos a alimentação de primeira qualidade no backstage, nós disponibilizamos água, claro, né, o mínimo, e assim, tudo para que a nossa parte seja feita. Então, às vezes, tu pensa, cara, e o atleta não teve o cuidado de cuidar da pintura dele. O atleta não teve o cuidado de entender que tu tá numa competição de alto nível, entendeu? Pô, aí tu chega no Campeonato Gaúcho, pessoal, vocês vão fazer o estreantes, que é o qualificatório para o Campeonato Gaúcho. É quase que inadmissível vocês irem para um Campeonato Gaúcho e vocês não saberem posar. Entende o que eu estou dizendo? É a mesma coisa que tu pegar para jogar no Campeonato Gaúcho de futebol e tu não saber jogar bola. Tu se preparou para estar ali naquele momento, tem que estar preparado. Não é a barriga truncada. É um bom É jogo. um conjunto que eu trabalhei. Por isso que eu mostro que estamos avaliando desde a hora que tu chega na tua pesagem. Todas as etapas. Todas as etapas. Sempre sendo cuidado. Sempre, inclusive a tua conduta. Olha que legal. A Michelle colocou boa noite, aprendendo muito, empolgada pelo dia 30/4. Então, os atletas inteligentes estão ligados na live, estão pegando muita dica que não sabia, né? Bom, deve passar que nós, no dia lá da pesagem, nós vamos pesar por blocos. Ao final de cada bloco, nós vamos dar uma orientação geral para todos os atletas estreantes, porque nós entendemos também que tem atletas que às vezes não tem um treinador, não tem alguém, mas nós vamos dar isso porque é uma responsabilidade que a gente tem de que o atleta entre em pé de igualdade com aquele que está... Tem um suporte. Exato, esse suporte ele vai ter, entra em contato com a gente, que se ele tem uma academia, chama a IFBB nessa academia, que a IFBB vai nessa academia para poder orientar essas pessoas, né? Então, nós estamos aí justamente para ajudar. Você, ali no ano passado, eu vi que tu falaste a IFBB tem uma parceria com a PUC, claro, né? Isso, e com a CREF também. Sim. Tá? E aí, vamos dizer assim, isso aí é uma coisa que é um plano que vocês têm de estender um suporte para a carreira do atleta? Sim. O que acontece? Tem alguns estudos. Então, nós fizemos um período de namoro, né? Então, agora nós noivamos, né? Com CREF. E por quê? Porque primeiro que para que a gente quebre o estereótipo, até quebrar o estereótipo dessa questão do fisiculturista
não está envolvido tá envolvido com algumas coisas, enfim. Mas o CREF entendeu que não, fomos conversar com o pessoal do CREF, o pessoal do CREF falou, bacana, vamos fazer uma parceria junto com a FBB, e nós temos vários projetos, assim, que a gente tem que sentar e ainda está em desenvolvimento, e um deles em parte disso, inclusive, na federação, ajudar o CREF a preparar os professores para que eles possam estar habilitados a se tornar técnicos e preparadores de fisiculturista. Passar para eles uma ideia. E o CREF tem uma ideia, então é uma ideia, tá pessoal, não é oficial, mas o CREF tem uma ideia de levar o fisiculturismo para dentro de uma cadeira de faculdade. Aí sim. Então, lá dentro já pela demanda que tem, que o pessoal sai e não entende nada, para que se faça isso, ele vai se auxiliar da IFBB para que possa fazer a IFBB a partir de seus árbitros, até treinadores formados e atletas. Então todo esse conjunto vai ser preciso para que tu mostre isso dentro de uma... Então é uma ideia que se tem, a gente vai sentar, vai conversar para ver como também, talvez a PUC, onde é uma parceira que a gente tem já para colocar em prática, e junto também com o CREF, tem a questão do Bolsa Atleta, né, que eu acho que é importante falar. Galera, é assim, o Bolsa Atleta, a UFBB, quem é filiado à UFBB tem direito a solicitar o Bolsa Atleta. Quem solicita é o atleta, certo? Ele precisa estar ligado a uma entidade que seja legalizada como Ministério dos Esportes, para solicitar isso. Então ele pode solicitar, porque a FBB dá essa condição para ele. Isso não é a FBB que fornece, é o atleta que tem que solicitar para os órgãos competentes, órgãos federais, o Secretaria de Esporte, o Ministério dos Esportes. Nós estamos fazendo um trabalho com o Ministério, o Poder Público Estadual, de nós tentar orientar melhor esse atleta a ele chegar nesse caminho de solicitar, porque é um caminho meio confuso, enfim. Então nós estamos juntos e o CREF também nos ajuda com essa questão de orientar. Mas tem alguns atletas que estão pedindo ajudas para as suas prefeituras. Os atletas pedem e as prefeituras de algumas cidades solicitam para eles uma declaração da FBB mostrando que eles são afiliados à FBB para que eles possam fazer. A FBB pode fazer isso, porque ela é credenciada junto ao Ministério dos Esportes. Então, aquele atleta do interior, que tem uma prefeitura, que tem uma Secretaria dos Esportes, que gosta de ter uma verba destinada para o atleta, converse com esse pessoal, sabe, no que depende da FBB, se precisar de algum documento oficializando a filiação de vocês, vão ter com certeza, e a FBB ela pode proporcionar isso para o atleta. Então, tudo isso é uma dúvida, né, que elas têm, que todos os atletas têm. Será que no momento que tu entra no palco, tu vai avaliar o físico, ou tu vai avaliar a desenvoltura, a simpatia, a segurança que ele mostra? Então, o atleta no momento, principalmente ali para as meninas, para a categoria fitness, né, que não tem aquela apresentação individual, no momento que elas entram, aquela entrada delas no palco até a linha de frente, né, e que elas fazem ali o desenrolar delas, é ali que tu tá avaliando somente a desenvoltura, a simpatia. Então, aquele momento tem que ser uma musa, sabe? Então, depois que tu vai fazer o quarto de volta, sim, tu vai te posicionar nas poses, né, do quarto de voltas, e ali o árbitro vai estar avaliando. Então, às vezes, as atletas têm essas dúvidas, né? É importante salientar que, assim, o principal é o físico, certo? Porém, a gente tem que analisar que quando tu tem pessoas muito parecidas, né, aí tu tem que... O físico não dá mais para te avaliar, porque já está igual. Aí tu tem que ir para outros aspectos. Essa que tem mais segurança no palco, essa que mostrou a melhor desenvoltura, essa que mostrou... Sabe, a gente começa a procurar outras valências que não aquela. Então é importante, né, como tu vai te posicionar, como é a forma que tu vai estar colocada, e nós encontramos muita deficiência. Grande parte, 85%, dos atletas, tanto masculino quanto feminino, eles não sabem. Pronto, eles não sabem. E
eu respeito muito e tenho ótimos treinadores que sabem fazer isso. Mas tem muitos que não sabem. E por esses muitos que não sabem e falam, nós decidimos que nós vamos dar esses cursos certificados aí. Então o curso vai ser um curso completaço, o que precisa, o que não precisa, o que é, como é que não é. Principalmente as regras, eu vou passar principalmente para os treinadores, mas o atleta que quiser fazer também, e nós vamos certificar esse cara. Nós ainda não temos data, tá? Isso ainda está sendo elaborado, mas a intenção é esse ano fazer o curso. A intenção, então, é padronizar, né? Porque cada atleta treina cada treinador treina o seu atleta de uma forma. E baseado no quê? Que alguns treinadores fazem por os cursos. Sim. De formação em artes, que é da onde ele tira o norte dele. Invariavelmente, a gente percebe que quem faz isso prepara melhor o seu atleta. E daí eu te pergunto assim, a partir do momento que esse curso surgir, o atleta só vai poder participar se tiver o curso de vocês? Não. Para padronizar ou não? Não Não, pode isso é diferente. Isso eu acredito que seja Cursos e atleta para treinador. Sim. Isso é um curso. Isso é fazer com que a entidade possa colaborar um pouco mais com o atleta, para que ele possa ter onde recorrer. O legal disso também, nem às vezes tem um treinador que ele até sabe como é que é a pose, mas não sabe como ensinar. Exato. Que exatamente a parte mais difícil, acredito que seja didática, né? Porque como nós comentamos, o olhar do árbitro, ele é muito afiado. Então o árbitro, principalmente quando tu vai tendo muita experiência, ele corre o olho, ele já sabe. E tu vê um atleta assim, muito bom, mas ele não sabe posar, né? Isso dá uma tristeza, tá? Tipo, o cara poderia ser Olha, só não sabemos, ele não tá conseguindo mostrar, porque as poses são feitas pra isso. Pra mostrar o melhor do que eu fiz. Por exemplo, na Classic Physique tem a pose obrigatória da categoria, que é o vácuo abdominal. Presta atenção no que eu falar, Um atleta que não faz vácuo abdominal, às vezes tem ali o atleta que é top 1, ele vai perdendo a posição. Porque é posição obrigatória. Só até corrigindo, não pede uma. Quem ele é o último? Isso. É que é uma coisa obrigatória, né? É a primeira coisa que a gente pede, inclusive na pesagem a gente pode pedir essa verificação do VAR, né? E existem várias rodadas ali na avaliação do campeonato. A gente pede 1, 2, 3. Quando a gente tem no FAT, por exemplo, a gente está em dúvida entre dois atletas, por exemplo, vácuo global. E o cara está ali, mas também a gente quer ver se realmente o cara tem resistência para fazer aquele movimento. Então é muito importante nessa categoria. Exato, muito, porque é o seguinte, como que duas coisas que foi dita agora muito interessante. Como que tu vai mandar um atleta pro brasileiro que, como o Joeltas falou, ele não sabe mostrar o físico dele? Porque vocês têm que entender, pessoal, que quando vocês saem daqui, vocês estão representando o Rio Grande do Sul. E quando vocês voltarem e não conseguem fazer, a diretoria de arbitragem e a própria presidente vem e nos cobra. Por que o atleta de vocês não sabe fazer? Quer dizer que está faltando a orientação da federação desse estado. Então, isso é uma coisa. Segundo, se vocês não fazem o vácuo abdominal, por exemplo, nessa pose, ou várias outras poses, você não consegue fazer correto, é como se você fizesse um duplo bíceps. Então, assim, não tem disputa. Então, vocês têm que entender que isso é regra. Se a regra é feita justamente para diferenciar um do outro. Então, todas essas questões, e vale para as meninas. Tem meninas que não sabem fazer as poses, não conseguem fazer as poses. Aí tu perde a pose de costas. Tem que estar com a perna lateralizada um pouquinho. Cansa mais dificuldade. Elas não fazem. Se tu não faz a pose obrigatória, Tudo desclassificado. Pode ter melhor shape, tá lá. Eu ia perder ponto horrores só de entrar dentro do palco do ombro tamanho. Tremeu que não tá tira treino. Tu vai fazer o curso da CB. As gurias lá na academia já seguiam em descansar aí na rua. Eu boto na rua, eu me armo, né? Imagina. sabe que você faz isso pra gente colocar, que é o seguinte,
Quem conhece a IFBB e assim, e nós, né, somos IFBB, por quê? Porque a gente, isso que tu comentou aí é uma coisa que tem muita relevância, às vezes tu não dá de conta. A IFBB, ela tem espaço para todo mundo. Porque tu tem espaço para children, que é criança, tu tem espaço para o júnior, que é adolescente, tu tem espaço para o sênior, tu tem espaço para master, mas tu tem espaço para biquíni, tem espaço para wellness, tem espaço para belo, tu tem espaço para urmas. Então tu tem desde a menina que é mais delicada para aquela que não é tão delicada. Sabe? Então quando tu conhece, tu transita desde a infância até a maturidade a mais avançada, a idade mais avançada, quando tu pega na mulher que é um pouquinho menor, até aquela mulher que acha que é um pouco maior. Né? Então, tanto que se tu prestar atenção nos movimentos da wellness, ele é completamente diferente de um movimento de biquíni. Ali tu tem que mostrar força, tu tem que mostrar resistência, tu tem que ter tu já tem que ter uma estrutura mais, tu não precisa ser tão delicadinho, então de repente no caso A muscularidade mais desenvolvida. Né? Exato, né? Então tem para todos os tipos. Sim. E isso que é legal. Então tem gente que eu não vou conseguir. Daqui a pouco pode. É saber onde que tu te encaixa. A categoria de children é a partir de que idade? 8 anos. Começa por 8 anos de idade. Então, assim, é uma categoria que nós estamos trabalhando para inserir ela aqui, né? Então, resumindo, porque ela é uma categoria complexa, mas são crianças que vão fazer coreografias no palco, tipo aquelas meninas, é quase como uma ginástica olímpica, assim, sabe? Parecido. Misturando também com aquela questão que tinha aquelas cheerleaders, sabe? De torcida. Isso, pega ali. Então, é na mistura dos dois, né? Então, tu tem que ter uma estática, tu tem que ter mobilidade, tem que fazer alguns movimentos e depois elas entram e depois tu pede quartos de volta. Então, elas entram de bermuda, de top, assim, né? Cara, e assim, é muito legal, assim. Tem campeonato brasileiro disso. Então é uma categoria que nós estamos querendo inserir aqui. Tu atrai outro público também, né? Isso é legal. As famílias, assim, até porque, assim, quem tem filhos dessa idade, 11, 10, 11, 12, quem não vai querer ver seu filho participando disso, torcer e vendo que legal? Que também quebra um pouco daquilo que a gente estava conversando antes do podcast, né? Do preconceito que a galera tem até chegar lá e ver. Isso que é muito forte, né? Então, só que aí a gente pode entrar num outro tema, já aproveitando já essa linha para um outro tema. Por que você tem muita dificuldade de fazer isso, né? Porque infelizmente tem uma galera que não entende que nós somos um esporte e ficam fazendo apologias ao uso de esteroides anabolizantes. Então eu já digo de antemão aqui que a Federação Gaúcha de Fisiculturismo e a Confederação Brasileira de Fisiculturismo, a Infinities, ela não contactou com isso. Porque, primeiro, que nós somos uma federação esportiva, uma confederação esportiva. Eu não converso sobre isso. Eu não abro debate sobre isso. Porque isso é contra a lei. Ponto. E o Conselho Nacional de Medicina, semana passada, salvo engano, ainda quando proibiu o uso de esteroides para fins estéticos. Eu quero deixar um recado para todos os atletas do Rio Grande do Sul. O que vocês fazem da demanda privada de vocês não me diz respeito. Só me diz respeito dar oportunidade para que o atleta possa ser um atleta melhor e vencer a sua vida profissional e pessoal. Então, o que ele faz, eu não me benevolvo. Porém, dentro da Federação Gaúcha de Fisiculturismo, isso não é aceito. Eu não abro debate sobre isso. Ponto. Por quê? Porque quando eu tento entrar numa escola para conversar com o professor, uma das primeiras coisas que eles fazem é abrir o Instagram da federação. E em alguns casos acontece de ter atletas que marcam laboratórios de undergrounds e marcam o FBB. Certo? E aí eu vou conversar com o diretor de uma escola, com o pai de uma criança, com o professor. O que eu vou dizer para ele?
O que eu vou falar? Que eu estou levando a criança dele, o filho dele, a coisa mais importante que ele tem na vida, para dentro de um ambiente onde o uso disso é compactuado pela federação. Não é compactuado. Nós já comentamos, a gente avisa, e ainda tem pessoas que fazem isso. Então, assim, o que dificulta nós conversar com empresários é isso. O que dificulta nós conseguir premiação maiores para vocês atletas é isso. Então, como foi dito, tem que trazer para o mundo real, né? Por que não tem marcas milionárias que nos abraçam? Porque essas marcas milionárias, elas vendem para a família. E é claro que tu vai vender isso para a família. O exemplo do futebol, né? Eu acho que hoje é a indústria mais patrocinada do mundo. E é por conta disso. É um esporte que se adequa para toda a família. Exato. Vamos pegar um exemplo mais claro disso. O UFC. Né? O MMA, digamos, o UFC é a empresa, né? O MMA. Quando o MMA tem alguns anos atrás, o moço era discriminado. Não tinha problema nenhum, estava tudo certo. O que o MMA está pleiteando? Se tornar um esporte olímpico. Para ele se tornar um esporte olímpico, a primeira coisa que ele teve que fazer é banir o uso de esteroides dentro dos seus atletas. Para isso, ele começou a fazer parte da NADA, que é a Comissão Internacional de Antidopagem, no qual o FBB faz parte também. Isso é um tema bem interessante que eu vou dar um recado para todo mundo. E aí, a partir daí, começou a se fazer antidoping dentro do MMA. Então, por quê? Justamente para trazer a seriedade, para que outros patrocinadores possam chegar, que é o que a gente pleiteia também, certo? Então, galera, é um esporte. Mas eu quero fazer. Tranquilo, tá tudo certo, vou abraçar, continuo seu amigo, vou admirar. Mas tem outros caminhos, vocês podem entrar, seguir outros caminhos, sejam felizes, façam de sucesso, é o que eu desejo para todo mundo. Na federação, nós temos essa barreira. E repito, qualquer um pode fazer o que quiser na sua vida, não tem problema nenhum. Não faço caças bruxas, não tem nada. Mas não façam apologia ao uso. Aquele atleta que fizer apologia está cometendo um crime. Crime. Pronto. Eu não tenho que discutir se está errado, se está certo, é crime. O dia que não for mais crime no Brasil, aí eu vou dizer para todo mundo que podem fazer, está tudo certo. É o que a gente estava falando sobre a discriminação ali, porque o fisiculturismo, assim, o pessoal acha que é só o uso de hormônio e coisa. Cara, não, eu sempre falo, eu me irrito com isso. É a dieta, é o treino todo dia, que nem tu falou, tu tá machucando o teu corpo com esse esporte, é o descanso, então isso daí é o último do último. As pessoas que são, que treinam, que competem, né, elas acabam sendo, que nem tu falou, este joga vai te olhar diferente, olha lá o tamanho lá, aquilo lá é bomba. Eu canso de ouvir isso, e me irrita isso. E assim, o legal de ser atleta é de ser exemplo. Sabe, tu é exemplo de comportamento, tu é exemplo de tenacidade, tu é exemplo de disciplina, sabe? Tu é exemplo de ser humano. E vou dar um exemplo para as crianças. Eu não sou atleta, tá? Mas eu treino, e, enfim, faço dieta e tal. E eu tenho uma sobrinha que ela vai fazer 6 anos. E ela, toda vez, ela fala que ela quer ser que nem eu. Porque ela acha bonito meu corpo, ela vê que eu me cuido. Exato. Então, é um exemplo que tu está dando. E aí, para quem está perto de ti, para tua rua, quando tu é um atleta, e as pessoas assim, elas acham que ninguém vai no teu Instagram, no cuidei, tu virou um atleta. Exatamente. Certo? Tu tem um monte de gente que está olhando. Quando tu sai da tua casa para pegar um ônibus, para pegar um carro, as pessoas estão te cuidando. Olha lá, a fulana. Aí tu fica tomando atitudes erradas. Cara, mas a fulana é mal educada, fulana é isso. Então vocês entendam que existe e tu escolheu este caminho, né? E as pessoas vão estar te olhando, principalmente as crianças. Eu sou militar da reserva e fui da ativa há muitos anos. O meu filho foi pro exército também, né? E depois eu fui militar. O meu filho
quem conhece sabe que o meu filho é impressionante, até eu me assusto, ele segue, sabe, ele tá indo nos caminhos que eu fui. Meu filho tinha uns 13 anos, 14 anos. E aí, problema daqueles conselhos de pai, sabe? Eu graças a Deus, eu muito bem meu filho, eu quero que tu cuide muito bem, sabe, por onde tu anda, o que tu faz. E sabe que meu filho falou uma coisa que cai dos que tu falou, que eu nunca mais esqueci. Ele sempre falou, meu pai, eu não preciso cuidar. Cuida tu, porque eu sigo teus passos. Matou. Daí não quero saber. Nesse dia tanto prazer, daí Eu tenho uma pergunta sobre também a questão da pontuação, que ele não queria deixar passar em branco, que é o que causa muita, digamos assim, confusão assim para as pessoas mais leigas. A apresentação individual para as categorias que exigem, qual o peso dela no somatório da pontuação? 0,33. pra ensinar. 2 da nota. Um terço da Um terço da nota da apresentação individual. rotina de 2 terços e a apresentação de alguém rotina de coisas 1 terço. 1 terço. 2 terços. Então o cara pode ser no equilíbrio, ou ele pode perder na questão de apresentação. Que 95% delas são muito mal feitas. Porque tu precisa apresentar todas as coisas compulsórias dentro da apresentação. A apresentação serve para mostrar que tu tem um domínio sobre o teu corpo, né? Que tu domina mesmo, e tendo esse domínio, tu consegue mostrar para os árbitros toda a tua estrutura muscular junto com a beleza, que não é o balé, sabe? É uma dança para mostrar como tu consegue fazer e o domínio total que tu tem do teu corpo. O que eles mostram? Que eles nem têm domínio pelo corpo, que eles nem mostram as poses, eles não fazem nada. A maioria pega e faz as poses com a música convencional. Eu lembro de um atleta, não vou lembrar o nome, no último campeonato que a gente foi lá e fez as filmagens, que tu até chamou ele, parabenizou, que todas as que ele subiu, ele fez uma apresentação individual diferente. Aí tu viu que o cara treinou. Sim. Sabe? Tu percebeu que ele teve um cuidado de ficar em casa, na frente do espelho, errando, cansando, fazendo de novo, e aí fica bonito, né? Aí chega, como eu comentei, o cara sobe, ele não faz a coreografia, ele não faz as poses, ele não apresenta nada, e sai. Ele fica assim. O que mandou uma vaginha? Sabe? Assim. Pelo menos torcer pra música dele ser boa, né? Isso é uma coisa importante, fala na música. A música, pessoal, ela não pode ter palavras ofensivas e de baixo calão, mesmo sendo em inglês. Nós, ali, nós estamos atentos a isso. Então, nós pedimos a música antes, a música é avaliada, ela é olhada, e se passar uma coisa em branco, e não é na hora que a gente tem essa facilidade do entendimento do inglês, de olhar e perceber ali, manda parar na hora, e salvo engano, pessoal, que eu faço temporariamente, né, vocês sabem, eu gosto de ser presidente, o que acontece, perde um... Segue sem... Segue, é que eu tô com uma assessoria aqui atrás aqui, então assim, segue, o parabéns aquele que vai falar comigo. Só um momento de silêncio. E aí ele agora não para de falar. Então é mais ou menos por aí. Então assim, ele para, segue sem músicas, mas aí ele perde na questão da avaliação geral. Mas assim, 90%, talvez 95%, não sabem fazer a coreografia, não sabem mostrar para o árbitro. Então assim, vale o terço da nota. Beleza, bem esclarecido, né? Então tem muita gente que fica brava, não sei. Mas a gente vai dizer para ele, tipo assim, quem tem que... É a questão do feedback. Quero feedback. Quem tem que dar o feedback pro atleta é o treinador. Vocês avaliam como é agora. Vão passar 200 atletas na tua frente. Tu não tem tempo de gravar o nome do cara. Tu não tem como tu gravar, é impossível. Uma coisa ou outra que sai de todos os olhos, às vezes tu lembra. Aí para vocês pensam assim, é bom para o pessoal entender.
o campeonato que vocês participam, ele não é do mundo. Para nós, ele já começou há 60 dias antes, 70 dias antes, certo? Aquela estrutura que está lá, que é gigantesca, ela tem que ter, assim, você não tem noção do que se corre para poder colocar ela lá. Então ele começou lá. Aí nós temos a pesagem. Para a pesagem de vocês chegam lá começando a pesagem, assim como vocês têm a dieta, têm a preocupação, nós passamos por coisas parecidas, mas por motivos diferentes. Nós chegamos na PUC 7 horas, 7h30 da manhã. Nós saímos da PUC no sábado, 10 horas da noite. Para no outro dia, 7 horas da manhã, estar lá de novo. E aí nós ficamos, então assim, nós já passamos por esse estresse de 70 dias. Chegamos ali, ficamos 12 horas ali para fazer aquilo ali. No dia do campeonato, nós ficamos 12 horas jogando. Isso aí a gente até se questionou uma vez, Renato. A gente assistindo cansa. Imagina vocês arbitrando lá. Sempre atento, né? Porque número, né? A gente tem uma atenção total no sábado, né? Porque a gente tem que organizar toda a parte de cronograma, de campeonato, né? A ordem das categorias, a numeração dos atletas, tem que fazer a divulgação disso, né? Tem todo o cuidado que a gente precisa. E às vezes isso vira noite. A gente já tem campeonatos aí passados aí que eu fazia. Tinha que dar sobre 1 hora, 2 horas, mas depois do jogo eu tocava 2 horas assim, que é extremamente cansativo. Nossa. Porque o atleta chega lá, o número tá certinho, tudo tá do lado certo, só que tudo aquilo ali tem pré. Alguém que fez. Tu chega lá, tá tudo pronto, sabe? Só pegou, que bacana a organização, mas alguém fez aquilo ali. Então, e aí tu vai pra mesa, tendo que julgar com imparcialidade, com seriedade, com atenção, né? Para que tu não cometa injustiça, porque tá nas nossas costas isso. Ó, a injustiça que tu comete em tu não cuidar o atleta que se preparou, que estava ali, e tu não avaliar o cara direito. E aí tu passa por essa questão o tempo todo. Vocês estão cansados, eu imagino assim, a categoria era fisiculturismo. Todos têm apresentação individual. São 100. Nossa. Aí tu imagina que tu tem que parar no nível 100. Tu não pode virar pro lado. Tu tem que olhar a apresentação do cara. Certo? E aí no final, aí tu imagina tudo isso. Aí no final, quando tu levanta, sabe que tu assim, ó, tu não consegue pensar. Aí tu tem que me dar um feedback. Sem feedback. E acontece bastante. Direto. Filas. Eles chegam a sentar atrás dos árbitros para pedir feedback antes de acabar o campeonato. É o fim de... Isso aí é delicado porque vocês não podem ter distração, né? Não, assim... Tem que estar focado assim. Cara, aí, claro, né, meus árbitros fazem isso e eu agradeço todos eles. Eles não sentam as patas. Sim. Mas a vontade é de sentar. Ah, imagina. A gente podia dizer assim, tu não tá sabendo o que eu fiz. Pode soltar, né? Então, assim, é aquela coisa de... Então, assim, mas eu passei por isso. Mas para vocês estarem ali também, ocorre todo... Sem dizer que em cima de nós corre a cobrança do erro. Todos os treinadores, cada um querendo achar que o seu foi melhor, que isso, o atleta foi melhor, não sei o quê. Sabe, tanto que tem assim, ó... Tem gente que ganha o overall no pede feedback. Tá, mas, tipo assim, ó, tu foi a melhor de todos. Como é que eu posso te dar feedback? Tu foi a melhor, tu ganhou tudo. Mas tu tem um feedback pra me dar? Positivo. Parabéns. Para mim, né? Continua assim, na escola, né? Sabe? Leitinho na escola, né? Sim, então, esse tipo de situação, mas a gente até já aprende, mas é estressante ao máximo. Com certeza. Durante uma semana inteira depois para recuperar, porque o tratamento mental é absurdo. Todo assim. E 110%. não é absurdo, né? É uma coisa assim. E aí tu não tem essa, aí tu tem que te preocupar enquanto tu tá arbitrando, que depois da arbitragem tu tem a cobrança da comissão de arbitragem nacional, que vai saber se tu foi bem, se tu foi mal, tu ainda fica com aquela tensão na cabeça. Tudo isso está sendo avaliado. Claro, se eu fui mal, se eu fui isso, se eu fui aquilo, coisa e tal, sabe? Então, é muito complicado. Então vocês vejam que a gente se preocupa com tudo, né? Desde o primeiro momento
para que a gente tenha uma coisa séria. Sim. O que incomoda, o que chateia é quando alguém chega e diminui tudo pro fato de vocês estão me roubando, mano. Pá, tá louco. Sabe? Tem, É assim mesmo, os bastidores, a arbitragem a gente não tinha, né? Eu acho que nem tu que já era não tinha uma parcela do que era. Não é uma certa. É uma pergunta de repente ridícula, mas assim, os árbitros entre eles podem conversar. tipo, o diretor de arbitragem, ele tem esse poder. Não, mas vamos supor, tá, tem 7 árbitros lá. Assim, o que acontece, tá? O árbitro não pode influenciar na nota do outro. Isso. O árbitro não pode influenciar na nota do outro. Entendeu? Normalmente, quando vocês olham alguma questão de algum árbitro vinculado ou falar alguma coisa, é justamente simplesmente para falar assim, não, é simplesmente uma coisa assim, traz aqui no meu está perto, não estou conseguindo avaliar direito aquele lá, não estou conseguindo aquele outro, entendeu? Agora, tipo assim, bota aquele lá, não sei não. Foi anotado. Então, assim, isso não pode, isso está sendo todo cuidado. E outra, além de estar sendo cuidado pelo diretor de arbitragem, esse campeonato, normalmente nossos campeonatos eles passam ao vivo, e quando tem um campeonato assim, a nossa comissão de arbitragem lá, ela está atenta ao campeonato e a própria presidente do Brasil. Então, o que eu quero que vocês não isso é único exclusivamente, volta mais para trás, a linha lá está errada, aquela música tem aquela iluminação, não estou vendo direito. Entendeu? Porque até isso, né? No dia antes a gente vai lá para poder olhar como é que está a iluminação, para ver se ela está pegando de Sim, luz no quadro. E uma pergunta que já provavelmente deve ter acontecido, mas para esclarecer, deve ter árbitros que são atletas também, obviamente sim. Não. Não? Ah, beleza. Isso eu não saber se fosse possível, ele participaria ou ele ficaria isolado e só competiria. Ele não pode ser atleta, ele não pode ser jogador, ele não pode ser preparador de alguém, nem dar preparação de, por exemplo, eu sou de cruzar, eu vou lá dar uma preparação de cruz para que não pode. Então, O que o árbitro pode fazer é fazer arma coletiva. Vamos na tua academia, nós vamos abrir para todo mundo fazer isso. Agora, de forma individual, nem preparar, nem competir, nem treinar e nem ter vínculo direto. legal. Por exemplo, tu tem um atleta, uma mulher na competir. Naquela competição que está fora da noite. Fora da mesa. É pra justamente levar a igualdade, né? Abre mão de tudo para ser um árbitro. Porque todos nós aqui, todos nós, exceto que o Jonathan está fazendo um processo inverso, né? Nós todos éramos atletas, abandonamos a parte de atleta para fazer isso, então nós também nos sacrificamos, porque é gostoso competir também, aquela coisa, e viramos profissionais. O Jonathan está virando atleta, então... Ele não era e agora está virando atleta. Ele está fazendo o processo inverso. Eu gosto da cor. Então, assim, mas todos ali. Agora, se errar na pose, daí não entendo Nós temos mais de um exemplo, mas acho que o último exemplo aí bacana é a Yasmin, né? A Yasmin é a última campeã gaúcha overall da Wellness, ela era árbitra. E aí ela se reuniu. E olha, eu estou voltando o desejo de competir, aí ela tem que pedir e ela é desligada. Ela é desligada. Aí se ela quiser voltar a ser árbitra, vai ter que passar por todo aquele processo novamente. Tem que fazer a prova, vai ter que voltar pelo processo e para ser admitida novamente, né, na quadra. Mas ela deixa de ser árbitra e ela também não pode usar o nome da federação como árbitra. Ela pode até dizer que ela foi árbitra, né? Mas ela não pode fazer alguma coisa em nome da Federação do Árbitro. Então tem todo o meu exemplo. Por isso que quando a gente olha a fundo, é uma entidade esportiva. Sabe? A gente não tem como. É uma entidade esportiva que segue regras. Por isso, pessoal, que eu digo, quem é campeão dentro da IFBB pode ter certeza que tu foi campeão com teus bandos. E pela tua batalha, pela tua dedicação, porque tu foi o melhor. Porque para te conseguir ser campeão no FBB, é porque tu passou por todas essas etapas e venceu. Aqui não existe isso de nós
dar porque a gente quer favorecer alguém ou não, sabe? A gente vai realmente dar para aquele que no conjunto for o melhor. Hoje em dia é muito pelo hype, né? Isso não existe. E eu não permito isso. Eu não permito. Eu já sou, sabe? Tem situações aí que não vão ao caso, né? Mas eu não permito e tem mulher comigo que sabe. Achou que cometeu algo ilegal ou alguma coisa que não está dentro dos conformes da regra. E isso é legal, passa uma credibilidade muito grande para os novos atletas que vão migrar agora nessa próxima etapa, né? Certeza. Essa confiança, né? E eles têm que ter essa certeza, entendeu? Porque o que passa na cabeça do atleta que está começando é isso. Mas eu vou lá, já tenho os queridinhos. Já tenho os queridinhos. Não, tá, eu tenho os Jorge, você pegou aquilo. Mas atleta, eu tenho irmãos. Mas nós não temos isso e é uma coisa que se exige nós fazemos várias reuniões para que isso não ocorra. Não existe treinador querido, não existe atleta querido, né? Existe respeito. Existe treinadores que a gente respeita, existe atletas que a gente respeita, né? Tem atletas que estão trilhando uma carreira dentro do BFBB. E um recado legal e importante que eu dou para vocês. Não importa onde tu esteja, certo? Se tu for brilhar, tu vai brilhar de qualquer jeito. Então, quando tu não sabe para onde tu vai, tu não sabe o que tu quer, ninguém vai apostar em ti. Então, fique de pé, faça uma trajetória, faça uma carreira, crie o seu nome, crie a sua marca, crie a sua identidade, que aí tu vai colher frutos disso. Agora, quando tu não sabe para onde que tu vai, que é o que acontece com muitos atletas, né? Tem atletas que estão com nós aí há 5, 6, 7, 8 anos, ganhando títulos e mais títulos. Eu preciso olhar com respeito para esse cara. Aí agora, mas aí chega um atleta estreante, e aí vai competir contra esse cara aí que ganhou 10 vezes. Cara, se ele for muito melhor que o cara, ele vai ganhar. Mas tem que ser melhor que o cara. Não é porque tu quer, né? Porque o outro tem uma trajetória, tem uma história. Então tem que ser melhor que ele, porque o cara já está pronto. E aí, às vezes, é difícil tu bater isso, né? Tem casos que acontecem, mas não é sempre. Show. Excelente. Gente, estamos com 2 horas de live já. Gente, juntou gente que gosta de conversar. Vai que é tua. Quantas categorias a FBB tem? Porque eu acompanho, né? Então, eu vi que vocês incluíram várias fit pairs e várias outras coisas. Hoje, quantas categorias o FBB tem aproximadamente? Olha, eu de verdade eu não tenho esse número de cabeça pronto, porque são muitas mesmo. Acho que pode chegar a 70 talvez, tá? O que acontece é que conforme o campeonato, nós temos a liberdade de colocar algumas categorias ou não. Então a gente trabalha conforme o tamanho do campeonato. A gente sabe que vai para um campeonato pequeno, não adianta eu abrir todas as categorias, porque não vai ter gente. Né? Então é por isso que a gente organiza a categoria muscular única, porque a gente já sabe que daquele campeonato lá vai ter 5. Então não adianta abrir muscular até um 7-3 acima dela. Inclusive ela pode ser unificada também pós-pesar, né? Se não tiver um projeto dentro dela, pode unificar. Ela pode ser unificada, né? Mas é isso aí. Geralmente nós não unificamos porque, sabe, mas tá dentro da regra, né? A gente pode unificar, assim como nós não precisamos abrir categoria se não tiver um mínimo de 6. Aí tu não abre a categoria. Então não tem essa questão, mas tem essa linha. Em relação é importante, fit pairs e fit models, principalmente a fit models. Na verdade, a fit models a título de UFBB internacional é só a fit models. Só existe fit models. E vocês vão perceber que o nosso campeonato tem fit models 1 e fit models 2. Fit models ela é a biquíni que usa vestido. Isso é fit models. Mas, quando nós conversamos, eu conversei com a presidente do Brasil, mas e as UELBs, elas vão deixar as UELBs de fora, né? Aí não, vamos fazer o seguinte, vamos criar a fit models 2, mas a título de internacional não existe. Então ela pode ter um brasileiro, que a presidente também criou a categoria, não criou. Ela é uma categoria que está ali, mas ela serve como se fosse uma apresentação.
premia tudo, mas ela não te leva pro internacional, não, porque ela não existe ainda. Mas é assim que começa, tu começa a fazer... O wellness começou. Exato, começou assim, aí daqui a pouco eles criam. Então tu precisa estar mostrando que existe gente para competir. Então o que nós fazemos, que a gente coloca, nós colocamos, assim como é a FitPass 1 e 2. Deixa eu falar com a minha voz da linha aqui. Eu vou para mim. Responde, pelo amor de Deus. FitPass 1 e 2. FitPass 1 é biquíni por mês. Isso. E FitPass 2 é muscular com wellness. Com wellness. Mas a muscular 2 eu acho que não tem, né? A FitPass 2, né? Aí depois tem as outras duas, que é o William. É verdade que é o wellness no Mixter. Mixter, né? Mixter, antes. Minha voz da lei. Na voz da minha, aquela que deixa uma mão. Olha, nessa tripa aí, Tipo, mestre, eu falo que depois ele fala, mesmo. Então, o que nós procuramos fazer? E aqui no comentaste. Aí não tem muito jeito. A gente procura adaptar de alguma forma que todos possam mostrar seu trabalho. Né? Que é do atleta, do treinador, ali, bacana. Então, assim, é muito legal isso, né? Tu vê esse trabalho, a gente vai acompanhando ao longo do processo, eles vão mandando pra gente, pô, olha como o atleta tá vindo, tá se modificando, coisa e tal. Tem pais que estão me ligando, querendo colocar filhos, crianças lá. Então, assim, cara, é uma oportunidade para todos. Então, eu ensinei. Então, eu fico triste quando alguém menospreza tudo isso e joga dentro do buraco e achar, é isso aqui. E tá, mas e o esporte? Né? E o empresário para nos investir, e o médico, e o nutricionista, e a mãe, e o cunhado, e a filha, o namorado, a mãe, e essa galera toda. Porque essa galera faz parte da nossa renda, do nosso contexto. Né? Mas geralmente essas pessoas, Luciano, são as pessoas que nunca vão levar o esporte à frente, né? São aquelas pessoas que julgam e acabam não refletindo o benefício para o esporte. Tentam só puxar para trás, tudo já foi feito. Assim, minha opinião, tá? Talvez isso aí possa repercutir, eu acho que não. Minha opinião, o esporte do fisiculturismo, ele passou por um processo meio que de ser massacrado num período, e tem uma galera que ficou, e realmente foi, sabe? Não tinha oportunidade, se competia em cima de mesa de escola, sabe? Aquela coisa toda, e a galera sempre ali, e não viu nada. Quando a Internacional começou a colocar essa questão das fitness, sabe? Aí começou a ter um outro cenário. E essa galera começou a vir com força no esporte do Só que essa minha galera que é mais de trás, tipo assim, tá, mas se era nós que tava lá, sabe, rastejando quando não tinha ninguém. Cara, eu concordo, você tem que ser respeitado. Mas a coisa evolui e ela muda. Porque se fosse assim, o Arnold Schwarzenegger tinha que ser de metralhadora para todo mundo. Né? E ele. Então, assim, cara, é muito legal, assim, o Arnold, como nessa questão da Califórnia, Flórida, eu acho. Califórnia, né? Quando eu lembro, assim, algumas coisas sobre ele, muitas, né? A enciclopédia do Arnold, que eu tenho ela, que é aquilo é a Bíblia, né? A gente tem a Bíblia. Dá lá em casa. Não precisa de mais nada. Os caras inventam, coisinha, não, é ali. Vai ali que... E então ele fala, não existia lugar para treinar. Não existia. Ele tinha, se tiver que criar um lugar para eles treinar. Não existia. Você tem noção de que esse cara mudou o esporte no mundo? Essa é a importância dele. Porque, como eu falei lá atrás, o fisiculturismo mudou o esporte de um modo geral, né? E mais, qualquer bairro, qualquer que tu vá no mundo hoje tem uma academia. Isso é por causa dele. Porque não existia isso. Entende? Então aí vem o cara e hoje chegam essas pessoas, não menospreza, vocês não tem que ter espaço porque é para nós. Esses caras já nem existem mais, cara. Os caras estão tudo com 70, 80, eles já não estão mais bem competindo. E algumas pessoas trazem coisas que nem delas são. Exatamente. Né?
Então tu tá perdendo no corpo dos outros, cara. Vamos conviver todo mundo, sabe? Tem espaço para todo mundo. Então, que bom que essa galera apareceu, que tocou o esporte de novo para cima. Né? Então a gente tem que dar essa também, e olhar lá para trás e dizer, cara, valeu, que bom que fez isso. Essa separação cria essa coisa de eu não falo contigo, eu não falo com o mês, eu não sei o quê. Sabe, é que nem a galera do fisiculturismo fala do crossfiteiro, sabe? Não, cara, porra, cada um tem o seu espaço lá, ferro. Tá todo mundo Sim, tá todo mundo feliz. que bom, que bom, cara, que bom que tem um espaço que tu possa mostrar.